Bom dia, meus alunos. Na aula de hoje, nós vamos falar de um filósofo que eu penso ser muito importante para a gente continuar os estudos, que estão previstos daqui por diante, sobretudo os estudos de Michel Foucault. Nós vamos falar de um filósofo inglês que nasceu em 1748 e morreu em 1832. E nós vamos falar do Jeremy Bentham, que foi jurista, foi filósofo e é contado entre os utilitaristas. Né? Ele está afiliado a uma corrente que ficou conhecida na ética como utilitarismo. Na verdade, o livro que eu deveria, mas não vou passar para vocês agora, é este texto aqui, né? Uma introdução aos princípios da moral e da legislação. Eu vou só dar esse tributo, fazer uma menção a esse texto, porque aqui ele vai colocar, né, como base de tudo aquilo que a gente deve ter de juízo, de julgamento, é o princípio da utilidade. Para o Bentham, isso é antigo, mas são eles que assumem assim, em voz encorpada, essa tese. Eles acham que na vida o que realmente toma as nossas decisões, para o bem e para o mal, é justamente a possibilidade do prazer e da dor. Ou seja, nós queremos assim, maximizar o prazer e minimizar a dor. Isto seria a receita de felicidade. Então, só para a gente ter uma noção, só para dar esse tributo ao Bentham, né, desse texto, porque o texto que a gente vai realmente assim falar hoje é um outro, né? É este aqui, é o panóptico, né, que vai ser o objeto da nossa aula. Então aqui ele diz o seguinte: a natureza colocou o gênero humano sob o domínio de dois senhores soberanos, a dor e o prazer. Somente a eles compete apontar o que devemos fazer, bem como determinar o que na realidade faremos. Ao trono desses dois senhores está vinculada, por uma parte, a norma, que distingue o que é reto e o que é errado, e por outro, a cadeia das causas e dos efeitos. Então, olha só, o Bentham, ele está condicionando aqui todos os nossos afazeres, inclusive os jurídicos, né, em torno da questão da dor e do prazer, né, dessa busca de felicidade que é a maximização do prazer e a minimização da dor. Então, ele vai chamar isso aqui de princípio de utilidade. Né? O princípio de utilidade reconhece esta sujeição e a coloca como fundamento desse sistema, cujo objetivo consiste em construir o edifício da felicidade através da razão e da lei. Então, ele está resumindo, todo o projeto humano está em torno disto. Né? É sabido também que para a ética utilitarista vale aquele outro dito, né, dos males o menor. Então, se a gente tem que fazer opção entre duas coisas ruins, que pelo menos faça a opção pela menos ruim. Então, eu vou dar um exemplo para a gente entender o que é uma ética utilitarista, que é o que Bentham defende, depois Stuart Mill também. Então, é o seguinte, imaginem vocês, lá em 2001, quando aconteceu aquele atentado, né, ao World Trade Center, né, daquele ataque de aviões. Eram 4 aviões, né, que foram sequestrados. 2 atingiram as Torres Gêmeas, né, um terceiro atingiu o Pentágono,
e tinha um quarto vindo. Neste quarto avião tinha assim mais de 100 pessoas, 100 passageiros. Então, o que as autoridades norte-americanas fizeram? Se deixasse o avião seguir a rota, possivelmente aquele avião iria para um grande centro, mataria 5, 6, 10 mil pessoas, ou 1000 pessoas que fosse. Então, eles tomaram a iniciativa de abater o avião e fizeram isso. Eles resolveram sacrificar 120 pessoas, mais ou menos, não me lembro aqui do número correto, exato das vítimas, para salvar um número maior de vítimas. Então, isso é uma ética utilitarista. Ou seja, é ruim de qualquer forma, Se você não fizer nada, o mal pode ser maior, então você minimiza o mal, certo? Então, isso também vale para a questão da felicidade. Aquilo que for assim, que indexar mais a felicidade deve ser a nossa opção. Se pudermos fazer isso bem, se não, pelo menos evitar o mal. Então, é uma ética utilitarista que depois vai desaguar numa questão pragmática. Sejamos pragmáticos. O que é que faz assim ser melhor? Nessa época agora do coronavírus, uma ética utilitarista ela vai assim autorizar as pessoas a dar um trato justamente nesse contexto. Então, por exemplo, as pessoas não poderão ser enlutadas. O que é um enlutamento? Que as pessoas sejam veladas, tenham velório, e que a família possa se acercar na despedida do seu ente querido. Então, isso não vai ser feito. É um mal as pessoas não terem direito ao luto? Mas é um mal maior as pessoas morrerem, aumentarem o número de óbitos, e de velórios que por acaso possa ter mais vítimas. Então você toma uma iniciativa, quer dizer, para minimizar o sofrimento, minimizar aquilo que é mal, você faz opção por um mal menor. Então isso é uma ética utilitarista. Estou dizendo isso para dar o tributo desse texto do Benta, que é um texto importantíssimo, uma introdução aos princípios da moral e da legislação. Eu não vou estudar com vocês esse texto, mas eu faço essa menção porque é comum, por exemplo, a OAB pedir esse texto em provas dela, tá certo? Então, nós vamos falar hoje deste livro aqui, que não é um livro assim, de ética assim, propriamente, é um texto, na verdade, de arquitetura, e ele foi escrito em formas de cartas, o panóptico ou a casa de inspeção. Aqui tem um conjunto de 22 cartas que o Jeremy Bentham escreve a um amigo, explicando um projeto arquitetônico de uma prisão. Então, a minha intenção aqui é levar vocês ao direito prisional, ao direito penal, e preparar também o caminho para a gente discutir o Michel Foucault, lá em Vigiar e Punir, a sociedade punitiva, aquilo que ele fala de sociedade disciplinar. O Michel Foucault começa as suas reflexões justamente a partir deste livro do Bentham, que ele interpreta esse livro como se fosse assim um paradigma daquilo que a modernidade faz para poder vigiar as individualidades, para vigiar os sujeitos, para transformar sujeitos em sujeitados. Então veja bem, nós já falamos do Nietzsche, sobre a questão do castigo, da criação da má consciência. Agora nós vamos entrar numa parte em que politicamente nós vamos ter assim programáticas reais, concretas, de sujeitamento das pessoas. Tá certo? Então, nós vamos ler este livro aqui, e aí nós vamos
assim, fazer 1 ou 2 vídeos, né, falando disso aqui, tá bom? O texto começa, né, assim, na capa, assim, como fronte mesmo, assim, o frontispício da publicação original, tem essa escrita, né? Vocês não poderão ver aqui, mas me permita ler para vocês, né, que aqui tem o enunciado do título e o enunciado também da tese, né, do problema que você vai encontrar adiante. Então, está escrito assim: o panóptico, ou a casa de inspeção, contendo a ideia de um novo princípio de construção aplicável a qualquer sorte de estabelecimento no qual pessoas de qualquer tipo necessitem ser mantidas sob inspeção. Percebe? Ele coloca assim: em particular, as casas penitenciárias, prisões, casas de indústrias, casas de trabalho, casas para pobres, manufaturas, hospícios, lazaretos, hospitais e escolas. Percebe? É toda uma gama de instituições onde esse princípio de vigilância, moldado numa casa de inspeção, ou seja, numa penitenciária, deve servir de modelo. Com um plano de administração adaptado ao princípio. O princípio é este. Em uma série de cartas escritas no ano de 1787, de Khrushchev, na Rússia Branca, a um amigo na Inglaterra, por Jeremy Bentham, de Lincoln's Square. Então, ele está assim, colocando como se ele estivesse lá na Rússia Branca, né, uma parte lá da Rússia, uma parte portuária da Rússia, e lá ele estivesse então endereçando essas cartas a um amigo, explicando um modelo de prisão que foi pensado lá pelo irmão dele, que era engenheiro. E a gente não sabe se de fato é de lá que ele escreve, né, isso não fica muito claro aqui, ou se aqui é apenas um recurso estilístico, né, para ele fazer um livro feito por cartas, né, era muito comum fazer isso naquela época, né, em todas as épocas, na verdade. Né, nós temos uma época na filosofia em que ela é toda escrita por cartas, né, uma filosofia assim, de cartas, né, de epistolar, né, filosofia epistolar, né, como foi o caso, por exemplo, dos estoicos, né, de Epicuro e assim por diante. Aqui talvez seja esse recurso estilístico, mas o fato é que o Bentham tinha realmente um irmão que fez esse projeto e ele está recomendando esse projeto aos seus, né, a um colega, né, dizendo que isso pode ser uma reforma geral das penitenciárias, enfim, que não eram nem penitenciárias, eram verdadeiras masmorras, né, naquele tempo. Então, esse livro vai servir de inspiração arquitetônica para prisões modernas. E o Michel Foucault vai dizer justamente isso, né, que vai servir de modelo, né, para a leitura de tudo daquilo que é a modernidade em si. Né, que ela propaga a liberdade, ela propaga que o sujeito é livre, mas jamais ela abre mão do controle desses indivíduos livres. Então é uma liberdade muito bem regulada, tá certo? Eu vou desligar o vídeo agora para a gente entrar então na primeira carta.